Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Cocai e vim falar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Então, no cotidiano, encontramos vários objetos de diferentes formatos. Nas aulas de matemática, estudamos que sólidos geométricos, também chamados de figuras espaciais ou figuras não planas, e que as mesmas podemos nomeá-las de acordo com as suas características e identificações. Vocês lembram quais são os sólidos? Sabe o que são figuras planas e não planas? Onde podemos ver essas figuras? A nossa aula de hoje tem várias partes com fala de diferentes professores sobre esse assunto. São 4 partes que se completam com exemplos e formas diferentes e vocês vão visualizar esse conteúdo. Caso prefiram, utilizem um caderno para fazer suas anotações e no final vocês vão me contar quais são as figuras planas e as não planas, também chamadas de sólidos espaciais. Quem são os sólidos que rolam e quem são os que não rolam? A aula está recheada de exemplos e imagens. Aproveitem! Nós iremos estudar sobre as figuras espaciais. Isso mesmo, nós vamos reconhecer e relacionar as figuras espaciais aos objetos feitos pelo homem. Vamos que vamos, bastante atenção! Vocês já conhecem as figuras espaciais, os sólidos geométricos? Vamos lá relembrar cada um. Em algumas aulas passadas nós já estudamos sobre alguns. Hoje nós vamos relembrar o nome de cada um e ver com que ele se parece, ok? Vamos começar aqui pela essa figura, esse sólido geométrico aqui. Esse sólido geométrico aqui, qual é o nome dela? Isso mesmo, o nome dela é cubo. Cubo. Com que é que o cubo se parece? O cubo se parece com um cubo mágico, que é aquele joguinho lá. Ele se parece com uma caixa, não é mesmo? Então, esse sólido geométrico aqui é um cubo, essa é uma figura espacial. Esse cubo, ele é formado por vários quadrados, ok? Vamos agora para outra figura geométrica, né? Para outra figura espacial que vocês conhecem muito bem e que também se parece com cubo, só que alguns dos lados dele é retangular e o nome dele é paralelepípedo. Isso mesmo, paralelepípedo. Com que é que esse paralelepípedo se parece? Paralelepípedo se parece com um guarda-roupa, ele se parece com uma geladeira, com uma caixa de sapato, não é mesmo? Vamos para o próximo. O próximo, nós vamos ver aqui que ele tem curvas, ou seja, quando eu jogo ele no chão, ele rola, ele tem curvas. Como é o nome dele? O nome dele é o cilindro. Isso mesmo, é o cilindro. O cilindro tem 2 bases circulares, a de cima e a de baixo, e a lateral dele é arredondada. Pode ser também um retângulo, né? A lateral dele. Com que é que o cilindro se parece? Ele pode se parecer com uma garrafinha, né, de água. Pode se parecer com aqueles potezinhos de batatas chips, né? Então, vamos lá para o próximo. O próximo eu tenho aqui é o cone. Isso mesmo, o cone. Com que é que o cone se parece? O cone se parece com aquele chapeuzinho de aniversário. Ele se parece com uma casquinha de sorvete, não é mesmo? O cone, ele também é arredondado. Quando a gente joga no chão, ele rola e a base dele é um círculo. Observaram? Nós temos aqui essas 3 pirâmides. Nós temos aqui a pirâmide de base triangular. Nós temos aqui a pirâmide de base quadrangular. E nós temos a pirâmide de base hexagonal, ok? Então, vamos lá agora observar os prismas. Prontinho, gente. Eu trouxe aqui 4 prismas para a gente observar. Nós temos aqui o prisma de base triangular. Como é o prisma de base triangular? A base dele são triângulos. Um triângulo em cima e um triângulo embaixo. E tem 3 lados. Os 3 lados são retangulares. Então, eu tenho aqui o prisma triangular. Eu tenho aqui o prisma quadrangular, que também pode ser chamado de paralelepípedo, que a tia já tinha mostrado antes. E eu tenho aqui o prisma de base pentagonal.
prisma de base pentagonal. Quer dizer que em cima e embaixo tem pentágonos. Pentágonos são figuras de 5 lados, ok? E eu tenho aqui o prisma de base hexagonal. Hexágono quer dizer que ele tem 2 hexágonos, um embaixo e um em cima, ok? O assunto de hoje é formas geométricas. Não é preciso procurar muito para encontrá-las. Estamos cercados por elas. Por exemplo, a bola tem a forma de uma esfera. A lixeira, a forma de um cilindro. E o chapéu de aniversário, que se parece com um cone. A pirâmide tem a forma de uma pirâmide. Esta caixa de presente parece com um cubo. E essa mala lembra o paralelepípedo. Estas formas que citei são chamadas de sólidos geométricos. Elas possuem largura, altura e volume. A esfera, o cone e o cilindro possuem os corpos arredondados, pois seus contornos são curvos. Já o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide têm corpos não arredondados. Seus contornos são todos retos. Existem também as figuras planas, que, diferente dos sólidos geométricos, não possuem volume. São desenhadas no mesmo plano. Podemos encontrar as figuras planas nos sólidos geométricos. Observe o cubo. Em sua face, podemos encontrar uma figura plana que você já conhece. O quadrado. Já no cilindro, se observarmos a sua base, vamos encontrar outra figura plana, o círculo. Observe a pirâmide. Olha a sua face. Ela traz para nós a figura plana que chamamos de triângulo. E observando o paralelepípedo, teremos na sua face a forma que chamamos de retângulo. Existem muitas formas geométricas, não é mesmo? Vamos estudar e encontrar uma forma de guardar todos esses nomes na cabecinha. Beijo! Hoje, nosso objeto de conhecimento será as figuras não planas, também chamados sólidos geométricos, certo? Os sólidos geométricos, eles são compostos por 3 elementos, que são, vou mostrar para vocês, as faces, as arestas e os vértices. E nós vamos estudar cada ponto desse, saber o que é a face, o que é a aresta e o que é vértice em um sólido geométrico, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pela face. O que vocês imaginam que seja a face de um sólido geométrico? Eu acho que tem gente pensando assim, tia, a face de uma pessoa é o rosto dela, não é? Então, no sólido geométrico é quase isso também. No sólido geométrico, a face dele é cada um dos lados do sólido. Vamos ver aqui na prática? Vamos lá. Vou mostrar para vocês um cubo. Um cubo, ele tem quantos lados? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 lados. Cada lado desse é uma face. Então, os lados e a face do sólido é a mesma coisa. O que é uma face? É cada lado de um sólido, certo? Vamos lá. E o outro elemento que a tia falou que compõe os sólidos geométricos são as arestas. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Arestas?
Vamos ver o que são as arestas? Arestas são as retas que unem os lados do sólido. Isso mesmo, vamos ver. Cada lado, quando se une com o outro, ele forma uma reta. E essa reta é chamada de aresta. Ó, esse lado está unido com esse, bem aqui tem uma reta. Para vocês entendam melhor as arestas, a tia preparou uma pirâmide com palitos e massa de modelar, para que vocês vejam na prática o que são as arestas. As arestas são as retas que unem as faces dos sólidos, essas. Então, quantas arestas tem uma pirâmide? Vamos contar? Vamos. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Uma pirâmide tem 8 arestas, 8 retas que unem as faces desses sólidos, certo? Então, as arestas, recapitulando, são as retas que unem os lados dos sólidos, ok? Vamos agora para outro elemento que compõe o sólido geométrico, que são os vértices, que são esses, né? O que seriam os vértices? Os vértices nada mais são que o ponto de união das arestas. Assim como as faces se unem e são unidas pelas arestas, as arestas também, essas retas, quando se unem, elas formam um pontinho que se chama vértices, certo? Vamos ver de novo na pirâmide que a tia fez. O que são os vértices? Então, vamos lá, ó. Vem uma aresta daqui, vem essa outra aresta e vem outra. E aqui é um ponto de união. Então, nesse ponto de união, a massinha de modelar azul está representando os vértices, certo? Aqui, outro ponto de união. Essa aresta veio daqui, essa veio daqui e essa daqui. Aqui é um ponto de união das arestas. E aqui está um vértice, certo? Quantos vértices tem na pirâmide? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Nós contamos 8 arestas na pirâmide e 5 vértices. Foi? Então, é isso. Recapitulando aqui a nossa aula de hoje, faces são cada um dos lados do sólido. Arestas são as retas que unem os lados dos sólidos. E vértices são os pontos de união das arestas. Ok? Entendido? Olá, pessoal! Nessa semana iremos estudar sobre as figuras espaciais, que também são chamadas de figuras tridimensionais. Mas antes, vamos relembrar as figuras planas que vimos desde pequenos. Por exemplo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o triângulo e o losango. O quadrado, o retângulo e o losango possuem 4 lados. Já o triângulo possui 3 lados e o círculo lembra uma bola e possui sua forma arredondada. Agora vamos estudar sobre as figuras tridimensionais. Você lembra quais são as figuras tridimensionais? Pois nós já estudamos. Essas figuras tridimensionais ou espaciais possuem 3 características, pois tridimensionais lembram o número 3. Aqui temos a imagem de uma das figuras tridimensionais e nela aparecem 3 palavras: comprimento, largura e altura. Essas são as características dessas figuras. Nós dissemos que as figuras tridimensionais são ocas e possuem um volume, ou seja, dá para colocar algo dentro desse tipo de figura tridimensional. Bem, será que você já lembra quais são essas figuras? Quais são os nomes delas? As figuras
tridimensionais, ao todo, são 7. Vamos vê-las. Temos a esfera, o cone, o cilindro, a pirâmide, o cubo e, por fim, o paralelepípedo. Como eu havia dito, as figuras tridimensionais são 7. Aqui vamos conhecer esse sétimo elemento, que é o prisma, e que a partir desse ano, nós no terceiro ano, vamos começar a conhecê-lo. Então, vamos agora conhecer o prisma triangular. Bem, gente, como o próprio nome diz, prisma triangular é uma figura que tem base triangular, ou seja, em forma de triângulo. Então, nós dissemos que é uma figura que possui duas bases triangulares, uma em cima e uma embaixo, e 3 faces, que são os lados retangulares. A gente pode observar aqui, na parte de baixo tem a base triangular e na parte de cima tem a outra base triangular e os lados são formas retangulares. Então, essas figuras que compõem o prisma triangular, que é mais uma das figuras tridimensionais que a gente pode observar. Então, aqui nós temos esse calendário que geralmente tem em cima de mesas de escritório de advogados, de doutores, que ele lembra o prisma triangular. Nós dissemos prisma triangular porque a base dele é triangular e a partir de 4º, 5º ano, vocês vão poder observar que existem prismas com bases diferentes. Mas aqui, no terceiro ano, iremos ver somente o prisma de base triangular. Agora que relembramos quais são as figuras tridimensionais e os seus nomes, vamos lembrar com que elas se parecem no nosso dia a dia. Em muitas construções e objetos, podemos observar o uso dessas formas geométricas. Aqui nós temos alguns objetos ou construções que, após, nós vamos associar as figuras tridimensionais. Então, aqui primeiro nós temos uma pirâmide do Egito, temos uma bola de futebol, dados, um chapeuzinho de aniversário, um extintor de incêndio e, por fim, uma geladeira. Agora vamos lá. Com qual das figuras tridimensionais esse primeiro objeto se parece? Bem, se parece com a pirâmide de base quadrada, que é o que nós vimos, pirâmide de base quadrada. A base debaixo dela, que fixa ela em algum espaço, em alguma superfície, é quadrada e os seus lados são triangulares. E a bola, com qual se parece? Essa é muito fácil. Se parece com a esfera, assim como a bola também de ping-pong. Então, tem outras figuras, outros objetos que se assemelham. E o dado? Dado ficou fácil, né? Que já apareceu aqui. Então, se assemelha com o cubo, mas também o cubo mágico. Certas caixas também se assemelham com o cubo. O cubo, que é todo perfeitinho, todo quadradinho, tem 6 lados e todos os seus 6 lados são em forma de quadrado. E aí, gente, e o chapeuzinho de aniversário se parece com qual das figuras? Acertou quem disse que é com o
cone. Também a casquinha de sorvete se parece com o cone, que o cone ele tem a sua base arredondada e em cima se assemelha a um triângulo. E o extintor de incêndio se parece com o quê? Com quais das figuras? Com o cilindro que é todo arredondado, que sua parte de cima e a de baixo é em forma de círculo, e o seu corpo, a sua barriga, é em forma de retângulo, só que está enroladinho, mas é um retângulo. E por fim, gente, a geladeira. Lembra qual? Lembra o paralelepípedo. A geladeira, caixas de sapato, lembra o paralelepípedo. Vale lembrar que aqui ainda tem o prisma de base triangular, que um dos únicos objetos que lembram ele é aquele calendário que eu já falei. Eu espero que vocês tenham relembrado e estejam bem atentos. E aí, você gostou da aula? Aprendeu bastante com os vídeos e as imagens de hoje? Agora me digam, conseguiram identificar as figuras planas e as não planas? E os corpos que rolam e não rolam? Já parou hoje para olhar o monte de objetos que tem o formato que vocês estudaram hoje? Então, na aula de hoje falamos que as figuras planas são os triângulos, os círculos, quadrados, retângulos, losangos e outros. Essas figuras fazem parte do formato de alguns objetos, mas lembrando, elas são planas, ou seja, elas não têm altura e capacidade. Já as figuras não planas têm a altura e a capacidade e por isso são chamadas de sólidos ou espaciais. Então, nós temos a esfera, os prismas de bases quadrangulares, que podem ser um cubo, de bases retangular, que podem ser paralelepípedo, pirâmide, cone, dentre outros. Esse assunto vocês podem encontrar nos livros didáticos e nos materiais que vocês utilizam na escola. Então, não deixe de revisar e estudá-los. Bons estudos, até a próxima aula, pessoal.